meu nome é Andréa Fernandes, eu sou presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires e gostaria de trazer uma temática ligada à imigração, porque a gente está vendo um problema muito sério em relação à postura da ONU e da própria comunidade internacional. Se nós analisarmos, a preocupação da ONU está sendo basicamente com a imigração muçulmana, o refúgio para muçulmanos. Não está havendo uma preocupação em relação a minorias que estão sofrendo genocídio, inclusive a própria minoria yazidi, que já foi reconhecido genocídio pela própria ONU, e os cristãos que já tiveram o genocídio reconhecido pelo Parlamento Europeu e pelo Departamento de Estado norte-americano. Então o que acontece? O melhor exemplo disso, além da Europa, é o próprio Estados Unidos, que no ano fiscal de 2016, que foi até o dia 30 de setembro, receberam 12.587 muçulmanos, um país que é de maioria cristã, e recebeu apenas 68 cristãos, e yazidis, que também estão sofrendo genocídio, foram apenas 24 yazidis que foram recebidos. Então, e é importante ressaltar que só na Síria foram pelo menos 1 milhão de cristãos que fugiram dos massacres e das atrocidades que estão sendo perpetradas pelo Estado Islâmico e que vem sendo denunciada por diversas entidades de direitos humanos. Então, quando termina praticamente o governo Obama, ele já no apagar das luzes, ele ainda leva mais 25.271 refugiados e a grande maioria, a maioria esmagadora de muçulmanos. Quer dizer, não há uma preocupação com a questão dos refugiados cristãos que estão sofrendo genocídio. E quando a gente vê o posicionamento do Brasil, nós vemos há pouco tempo o ministro dizendo que não tem ainda um número exato de refugiados que o Brasil poderia trazer, mas não se atém quanto aos refugiados que viriam para o Brasil. Então, o pleito da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, o primeiro pleito em relação a essa questão da imigração, é que o Brasil se posicione energicamente em relação à questão da imigração, recebendo milhares de refugiados cristãos, dando prioridade aos cristãos, já que a comunidade internacional não está dando prioridade. E desse assunto eu tenho participado, inclusive aqui no Rio de Janeiro teve uma representante da ONU, na Fundação Oswaldo Cruz, e houve um evento importante de uma semana, onde em momento algum foi falado sobre questão de segurança, quando é um assunto que todos os países no Ocidente estão discutindo, que é a questão de segurança interna do país, e o Brasil não demonstrou nenhum tipo de preocupação. Então eu gostaria de saber, a princípio, o posicionamento do Brasil em relação ao recebimento desses cristãos, ou se o Brasil vai continuar seguindo essa agenda pernóstica da ONU, que está deixando de lado refugiados. Aliás, eu espero também que o Brasil se posicione publicamente quanto aos absurdos que estão acontecendo na Arábia Saudita, em que o Brasil, inclusive, através da ASPA, tem dado apoio, né? E que soubemos que em 4 meses a Arábia Saudita baniu do seu território, expulsou 40 mil imigrantes paquistaneses, e a maioria com salários atrasados. E de 2012 a 2015, foram 243 mil só de muçulmanos paquistaneses, que eram imigrantes em território saudita, que foram banidos. Eu espero que o Brasil se posicione quanto a essa questão também. Para encerrar, eu tenho uma crítica a fazer. Não, peraí, não, mas é rápido, por favor. Ao Ministério das Relações Exteriores, que tem uma parceria com a FAMBRAS, Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, que dá um curso chamado Mundo Islâmico aqui no Brasil para diplomatas, inclusive da ASPA, e esse curso é falando sobre religião, história, geopolítica, questões sociais,
mas não se atém a direitos humanos. Então eu espero que o Ministério das Relações Exteriores abandone o relativismo moral de ouvir tão somente o lado muçulmano da questão e venha também ouvir outras entidades de direitos humanos que denunciam a perseguição religiosa no mundo muçulmano. Precisa essa entidade deixar de ser seletiva em relação a essa questão. Então eu espero que você também se posicione sobre essa questão. Obrigada. Obrigado. São temas de política pública de imigração e refugiado, que é muito ligado à Secretaria Nacional de Justiça do MJ, que não perpassa à Secretaria de Direitos Humanos nem ao Ministério das Relações Exteriores. Então, não daria para responder especificamente esse ponto. E em relação ao que é o visto humanitário, né, do conflito sírio, em relação ao tema das minorias e de genocídio e refugiados cristãos também. Quer falar, professor? A gente pode seguir a ordem, né? Então, passando para a pergunta seguinte, que foi da Igarapés, sobre a resolução novamente de direitos humanos e cidades. Então, retomando que isso, a ideia surgiu. Perdão, o MRE tem algum comentário sobre a migração, sobre a política brasileira atual? A gente vai chegar lá. Eu estou indo pela ordem das perguntas. Apenas começar dizendo que a minha própria presença aqui como representante do MRE discutindo esse tema, acho que já mostra a abertura do Ministério para tratar de todos os temas de direitos humanos e especialmente migrações. É um tema altamente relevante para o Brasil. O Brasil tem se manifestado nos fóruns internacionais. Agora, na próxima sessão do Conselho, teremos uma nova ocasião para discutir esse tema, que vai acontecer no dia 8 de março, onde teremos um diálogo que eles chamaram de diálogo aprofundado, Enhanced Dialogue, só sobre migrações, onde sim vamos fazer uma manifestação reiterando a política do Brasil de abertura para migrações e mantendo a nossa postura crítica àqueles países que se fecham ao recebimento de imigrantes, independentemente de sua opção religiosa. Isso é algo que tem que ficar muito claro aqui. Quando a gente vê o refugiado ou o imigrante, a gente tem que ver primeiro o refugiado, não necessariamente a religião. Mas ainda assim, em casos de massacres, como aconteceram com os Yazidis, nós também participamos recentemente, quando houve um relatório específico da Comissão de Inquérito sobre a Síria, que é presidida pelo brasileiro Paulo César Pinheiro. Houve um relatório específico dele sobre a questão dos Yazidis e nós também tivemos uma participação. Então, queria apenas tranquilizar a todos que essa postura também não vai haver qualquer retrocesso da parte do governo brasileiro. A questão do curso do mundo islâmico, eu acho que todos os cursos são altamente enriquecedores, sejam sobre o mundo islâmico, seja sobre qualquer outra questão, e também queria tranquilizar que a temática não, o enfoque de direitos humanos é transversal no âmbito do Itamaraty. Então, se há um mundo sobre o mundo islâmico, certamente a questão de direitos humanos é tratada também. Aí depois, passando para a questão da Anistia Internacional, a Luciana já falou um pouco. Essa questão do Triângulo Norte da América Central, eu teria que recorrer ao Ministério da Justiça, não tenho essa informação. Já no CONARE, né? O Itamaraty tem assento no CONARE, mas não por meio da divisão de direitos humanos. Então, mas como a PFDC também está presente. Então, o tema está assim sendo já tratado no órgão competente da estrutura do Estado brasileiro, que é o CONARE. O GDPI, painel de acesso a medicamentos. São os imigrantes paquistaneses.
Haja vista que o Brasil faz parte da ASPA, que dá todo o apoio a teocracias islâmicas que são costumeiramente violadoras dos direitos humanos. Então, gostaria que o Brasil se posicionasse, emitisse uma nota em relação a essa questão e que você também dissesse se vai ser proporcional ao número de cristãos que vão ser recebidos ou se vão ser mais muçulmanos do que cristãos, como acontece no mundo inteiro. Você não respondeu isso, por favor. O seu pleito está anotado, e sobre a questão dos números, isso cabe ao CONARE e não ao Ministério das Relações Exteriores. Sobre a questão das recomendações, eu confesso que eu ainda tenho que verificar junto à área do Itamaraty, que cuida especificamente de direito à saúde, que é a divisão de temas sociais, que é a divisão co-irmã da divisão de direitos humanos, para verificar se já há uma conversa sobre priorização das recomendações. Mas eu me comprometo a fazer essa consulta e retomar o tema aqui, ou por e-mail, ou aqui na nossa próxima reunião. Ok. Vamos fazer uma rodada aqui.